pessoal, eu estou aqui para mostrar o novo conteúdo dessa semana, dilatação dos líquidos. A gente estudou dilatação dos sólidos nas 3 dimensões, dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica. E agora a gente continua com dilatação volumétrica, só que para os líquidos, certo? Então, a gente pode observar alguns líquidos aqui que o livro exemplifica, por exemplo, a gasolina, o álcool, mas qualquer líquido pode dilatar, certo? Então, aqui, ele dá uma tabela de materiais sólidos, né, do coeficiente de dilatação linear deles e do material líquido, tá? E aí dá o coeficiente de dilatação também, caso você precise para alguma questão. Então, a forma de resolver, Jéssica, a fórmula qual é? A mesma que a gente havia trabalhado na aula passada, que é a do variação do volume igual a volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica dos líquidos vezes a variação da temperatura, tá? Então, o que diferencia, né, a dilatação dos líquidos da dilatação dos sólidos? Os líquidos, na verdade, eles precisam estar dentro de um recipiente, certo? E aí, esse recipiente, ele também se dilata. Então, você vai precisar calcular tanto a dilatação do recipiente que o líquido está contido, quanto a dilatação do líquido em si, certo? Então, a diferença aí é que você vai precisar calcular 2 vezes, né? A dilatação do recipiente e a do líquido que vai derramar ou não, né? Dependendo do recipiente, certo? Então, uma dica aí, ele mostra aqui um posto de gasolina, né? E o carro sendo abastecido. Quanto mais quente, a gente já sabe que quanto mais quente, maior a dilatação, né? Então, é bom você prestar atenção os horários que você vai abastecer seu carro, sua moto. Por quê? Porque se você for em horários quentes, você vai pegar a gasolina dilatada. E aí você vai pegar ela com a densidade menor. Quando ela for resfriada, que ela contrair novamente, vai ser menos gasolina, tá? E aí você vai perder dinheiro nesse caso, tá? Então, a física serve até para isso, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula, que é a mesma da aula passada, tá? Só que com líquidos agora, né? Variação do volume igual a volume inicial vezes gama do líquido vezes o ΔT. Quem é isso? Variação do volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica do líquido e variação da temperatura. Então, essa é a mesma fórmula que a gente utilizou na aula passada, só que agora tem um diferencial que a gente vai precisar calcular 2 vezes a variação, tá? Então, eu vou resolver para vocês um exemplo, tá? Para que a gente possa entender melhor como é que isso acontece, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês esse exercício resolvido da página 54, tá? O R1. Então, ele diz o seguinte: quando um determinado recipiente de vidro de 100 centímetros cúbicos de capacidade é completamente preenchido com mercúrio e aquecido de 30 graus Celsius até 150, há um transbordamento de 2 centímetros cúbicos do metal. O metal que ele fala aí é o mercúrio, tá? Qual é o coeficiente de dilatação linear desse vidro? Aí dá o coeficiente do mercúrio. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Como eu disse para vocês, são 2 contas. Uma da dilatação do vidro, a outra da dilatação do mercúrio, tá bom? Vamos lá, vamos calcular isso. Primeiro, vou começar pelo ΔT. Ele diz que está em 30 graus Celsius e vai até os 50. Então, o ΔT, nesse caso, é de 120. 120 para o mercúrio e 120 para o vidro. Por quê?
porque eles dois estão juntos, né? Então, são um conjunto. E o gama do mercúrio, ele vale 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O volume inicial, ele diz aí, né, que é de 100 centímetros cúbicos. Então, 100 centímetros cúbicos de mercúrio, 100 centímetros cúbicos do vidro. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que descobrir a variação do volume do mercúrio e aplicar aqui no vidro, certo? Vamos lá. Então, vamos descobrir primeiro a variação de volume do mercúrio. ΔV igual a V inicial vezes gama vezes ΔT. É tudo multiplicado, certo? Vezes ΔT. Aí, ΔV vai ser igual a quanto? V inicial é 100 vezes alfa, que é 18 vezes 10 a menos 5, vezes ΔT, que é 120. Você vai multiplicar tudo, certo? Com exceção desse 10 a menos 5, que a gente repete até o final. Mas multiplica o 100 vezes o 18 vezes o 120. Fica quanto? Então, quando você multiplica 18 por 120, dá 2.160. Aí, quando você multiplica 2.160 por 100, é só mesmo você acrescentar 2 zeros. 2.160 e os 2 zeros do 100, certo? E o 10 elevado a menos 5, você só repete aqui na frente. Pronto, eu multipliquei 18 vezes 120, que deu 2.160, e multipliquei pelo 100, que é só acrescentar os 2 zeros, vezes o 10 a menos 5, tá? E aí, para que serve esse 10 a menos 5? Para voltar 5 casas com a vírgula. Então, você vai voltar aí 5 casas com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Então, 2,16 centímetros cúbicos. Quer dizer que o mercúrio dilatou aí 2,16 centímetros cúbicos, tá? E aí ele disse, a questão disse, né, que foi derramado 2 centímetros cúbicos de mercúrio, tá? Se foi derramado 2 centímetros cúbicos de mercúrio, quanto que ficou dentro? Ficou 0,16 dentro do vidro. Quer dizer, então, que o vidro dilatou esses 0,16 centímetros cúbicos, tá? Porque o mercúrio ficou lá dentro, então ele dilatou, aumentou, e aí, por isso que o mercúrio ficou lá dentro do vidro. Vamos lá, então, agora resolver encontrar o alfa do vidro. Esse conteúdo é um pouquinho mais difícil, né? Porque tem que estar fazendo muita conta. V inicial vezes gama vezes ΔT. Pronto. Mesma fórmula, tá? Então, o 0,16 você põe aqui no lugar do ΔV, igual V inicial 100 vezes o gama vezes o 120. Pronto, agora só o que é que você vai fazer? Multiplicar o 100 pelo 120, tá? Então, vamos lá. Repete o 0,16 igual 100 vezes 120, é só acrescentar os 2 zeros do 100 na frente do 120. Fica 12.000 vezes gama, tá? Podemos inverter de lado, botar o 12.000 gama desse lado aqui, igual a 0,16 desse lado aqui. O gama vai ser igual a quanto? A 0,16 dividido por quanto? Por 12.000. Dá quanto isso, Jéssica? Bora ver. Só você dividir. Peguei sua calculadora de vida. 0,16 por 12.000. Dá 0,1, 2, 3, 4. Dá uma dízima, né? Dá 33333. Você coloca 0, bota o 13 mesmo, tá? Dá certo. Aí, se você quiser transformar isso, se você colocar na calculadora, na verdade já vai aparecer 1,3, 3333, já aparece um E e um menos 5, quer dizer, elevado a menos 5. Então, quando você transforma isso aqui, anda 5 casas para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1,3 vezes 10 elevado a quanto? A menos 5. Tá? Essa aqui, graus Celsius a menos 1.
Para descobrir o alfa, é só você dividir 1,3 por 3 e a gente tem 0,43. Vezes o 10 a menos 5, você só repete, tá? E aí, se você anda uma casa para frente, ó, fica 4,3 vezes 10 a menos 6. Então, esse é o valor de alfa que a questão está pedindo.